pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos aqui no canal Mundo da Matemática e com mais um conteúdo da matemática básica. Vamos estar falando de função quadrática, mas também entendendo a diferença entre gráfico da função quadrática e gráfico da função afim. Vamos à lousa, temos um exercício aqui. De acordo com os gráficos abaixo, identifique as raízes quando existirem. Então eu tenho dois gráficos aqui e logo de cara eu vou dizer o seguinte: para entender a diferença entre o gráfico da função quadrática, que é a função do segundo grau, e o gráfico da função afim, que é a função do primeiro grau, a diferença está no desenho. O desenho da função quadrática é uma parábola. Ela pode estar assim, com essa abertura para cima. Essa abertura chama-se concavidade. A abertura pode estar também para baixo. Aqui já é outra história. Vamos ver no exercício a seguir, tá? Tem um exercício sobre isso. E a função afim é uma reta. E a posição em que a reta e a parábola vai estar aqui vai ser de acordo com a função. Aqui a parábola está mais para o lado esquerdo do eixo Y, poderia estar para cá. Aqui a reta também ela está mais para o lado esquerdo do eixo Y. Enfim, mas aí a posição vai depender da função, tá? Bom, então eu quero identificar as raízes se elas existirem. Como assim existirem? No caso da função quadrática, há a possibilidade de não existir a raiz. Você já vai entender. Aonde é que eu observo aqui as raízes da função? Começando por aqui, ó. A função quadrática, como também na função afim, a raiz estará localizada no ponto em que o desenho intercepta o eixo x. No caso da parábola, em que ponto do eixo x, ou em quais pontos do eixo x, a parábola intercepta, encosta ou corta no eixo x. Veja bem que é no menos 4 e no 0. Ou seja, neste caso, nesta função, temos aqui duas raízes. Na função quadrática, poderemos ter até duas raízes. Em alguns casos, poderemos ter uma raiz. E quando é que eu não tenho raiz? Quando o desenho da função quadrática, a parábola, não intercepta o eixo x. Não chega nem a encostar. Por exemplo, se eu tivesse um desenho assim, ó, a parábola não chega nem a encostar no eixo x. Se eu tenho, por exemplo, um plano cartesiano, onde acontece isso aqui, ó, ou para cima ou para baixo, tá? Opa. Ou para cima ou para baixo, o desenho poderia estar assim, ó, poderia ser assim. Aqui o desenho poderia ser assim, aliás, poderia ser assim ou assim, enfim. Não intercepta o eixo x, então não tem raiz. Intercepta em um ponto, tem apenas uma raiz. E nesse caso específico do nosso exercício, intercepta em dois pontos. Portanto, raízes aqui, ó, no plural, porque são duas, menos 4 e 0. Ou seja, nós temos, deixa eu colocar ponto e vírgula aqui, nós temos o eixo x interceptado pela parábola no menos 4 e também no 0. Pronto. Agora, no caso da função afim, que o desenho é diferente, é uma reta, tá? Também nós encontramos a raiz, e é única, no caso da função afim, só podemos ter uma raiz, e encontramos a raiz exatamente no ponto onde a reta corta o eixo x, a reta do desenho do gráfico. Então, no caso aqui, ó, ela corta no menos 2. Então, aqui temos uma raiz, a raiz da função afim, e ela é o menos 2, tá? Então, tá aí, falamos sobre a diferença, né, entre o gráfico, o desenho, né, da função quadrática e o desenho da função afim, e como identificar geometricamente a raiz ou as raízes de ambos, tá bom? Muito bem, vamos então continuar os nossos exercícios. Bom, 2. Observando o gráfico a seguir, identifique as coordenadas do vértice. Então, coordenada do vértice é um par de números, certo? Que representa o ponto no plano cartesiano. Então, eu tenho que
identificar um que está no eixo X e outro que está no eixo Y. Bom, o vértice é exatamente o ponto do plano cartesiano onde a parábola passa a fazer a curva, ela passa a mudar de direção, tá? Então é exatamente o ponto da parábola, ele pode ser o ponto mais alto ou mais baixo, depende de como a parábola está. Então, olha só, o vértice está aqui, ó. É um ponto onde, aqui, ó, o desenho ele vai subindo. Nesse ponto aqui, ó, ele passa a mudar de direção e começa a descer. Esse ponto aqui, e no caso, porque a concavidade está para baixo, esse é o ponto máximo do gráfico, ou seja, aqui, nesse ponto, é o vértice da parábola. Então, como identificar? Vértice de V, abro um parênteses, porque é um par ordenado, um que está no X e outro que está no Y. Veja que é o 2 no X, 2 no X e o 6 no Y. Olha que fácil, tá? Então tá aí o vértice da parábola, neste caso, e portanto aqui, ó, por ser uma parábola com concavidade para baixo, o coeficiente A ele é negativo, tá bom? Bom, exercício 3, encontre as coordenadas do vértice da função. Então veja bem, a gente tem dois exercícios aqui, que um eu tenho um desenho para identificar o vértice, bom, é fácil, é só olhar aqui, né? E o outro eu não tenho desenho, eu tenho a função. Aqui eu não tenho a função, eu tenho o desenho, eu tenho o gráfico. Aqui eu não tenho o desenho, mas eu tenho a função. No caso, quando eu não tenho o desenho, existe uma fórmula que também faz com que eu consiga identificar o vértice da parábola. A fórmula é essa aqui, ó. Vértice é igual a menos B sobre 2A, ponto, ok? E menos delta sobre 4A. Então é interessante entender que neste caso aqui, ó, eu tenho que saber quem é o A, quem é o B e quem é o delta. Então aqui nós vamos ter que iniciar esse exercício resolvendo a equação de segundo grau para pelo menos chegar até o delta. Então, primeiro eu tenho que identificar os coeficientes. O A é o que acompanha o x², ok? Lembre-se que a equação quadrática, ela tem esse formato aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, ela tem esse formato aí. Aí eu tenho que identificar os coeficientes a, b e c, tá? O a aqui, ó, é o menos 2, então vou colocar aqui, ó, menos 2. O b é o que acompanha o x. Então, quem acompanha o x aqui é o menos 8. Então, o b é o menos 8. E o C é o coeficiente que não tem a letra ao lado, não tem o X, o Y, enfim. Aqui no caso é X, né? Então quem não tem a letra é o 4. Então o C é o 4. Fazendo isso, eu vou utilizar aqui a fórmula do discriminante, que é o delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é uma parte da fórmula da fórmula de Bhaskara, tá? Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Vou jogar para cá. Quem que é o B? O B é o menos 8, então eu vou colocar entre parênteses, ó. Menos 8 ao quadrado. O B é o menos 8, então eu coloco entre parênteses por ser negativo. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é o menos 2. Vezes o C, que é o 4. Aí. Ok? Bom, aí eu vou calcular isso daqui. Aqui vai dar 64. Ok? 8 vezes 8, 64. E positivo, por se tratar de expoente par, qualquer número negativo de expoente par dentro do parênteses vai dar positivo. Aqui nessa situação aqui, ó, a gente vai fazer essa conta. 4, ó, 4 vezes 2 vezes 4. 4 vezes 2 aqui, ó, é 8. E 8 vezes 4, 32. Vai dar 32 positivo. Então, recapitulando lá, ó. Primeiro, eu tenho que identificar os coeficientes. Então, quem que são? O A é o menos 2, o B é o menos 8 e o C é 4.
Depois utilizo essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula. Quem que é o B? É o menos 8, então joguei aqui. Aí continuando a fórmula, menos 4, está aqui. Vezes o A. Quem que é o A? O menos 2, está aqui. E o C é o 4. O 4 está aqui. Aí eu faço o cálculo. Isso daqui vai dar 64. Ok? Aí eu multiplicando aqui, ó. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 4, 32. Fazendo a regra adicional vai virar mais. Isso daqui não é um menos, tá? É um vezes. O 4 aqui é positivo. Aí eu somo isso daqui. Quanto que dá isso daqui? Isso aqui vai dar 96. Pronto. O que eu precisava, eu consegui. Eu não preciso continuar isso daí. O que eu precisava, eu consegui. Cheguei no delta e tem também o A e o B. Aí eu vou usar esta fórmula. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vértice da parábola. Vamos lá. Quem que é o B? O B aqui, ó, é o 8 negativo. Mas como também tem negativo na fórmula, faço a regra de sinal. Então vai virar 8 positivo. Barra 2 vezes o A. Que é o que está aqui, ó. Quem é o A? O A é o menos 2, ó. Está aqui, ó. Menos 2. Então vou colocar entre parênteses por se tratar de um número negativo. Deixa eu fazer um pouco maior aqui. Pronto. Assim. Esse aqui, ó, daqui vai sair a coordenada do x. Sempre o x antes, o y depois. O item que eu vou encontrar aqui, ó, aqui, vai ser o que representa o x. O item que eu vou encontrar aqui, o que representa o y, tá? Então aqui vai sair do x. E menos delta. Quem que é o delta? O delta é 96. Então, menos 96. Porque como tem um menos aqui, com mais, menos e mais, menos. Barra 4A. 4 vezes A. Desculpa, eu já vou colocar um número aqui. Quem que é o A? Né? O A é o menos 2. Então, 4 vezes menos 2. Pronto. Beleza, pessoal? Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui embaixo vai dar menos 4. Então vai ficar assim. 8 sobre menos 4, vírgula. Deixa eu empurrar para lá. E aqui vai ficar 8, né? Ó, 4 vezes 2, 8. Vai ficar menos 96 sobre menos 8. Beleza? Dá para dividir ainda o 8 pelo 4 aqui, ó. O 8 pelo 4. O 8 pelo 4, vou continuar aqui, ó. Vou continuar aqui. Vai dar menos 2, vírgula. E o 96 aqui, ó. 96 por 8, o que nós podemos fazer? Professor, não sei se dá para dividir ou para simplificar. Em alguns casos, você não consegue dividir e dar número inteiro, dá número decimal. Então, aí você pode simplificar, tá? Vai depender do exercício, vai depender do seu professor. De repente ele quer que você divida, mesmo que dê número decimal. De repente ele se contenta apenas com que você simplifique a fração. Mas vamos ver se isso aqui é divisível. Olha só. Vamos ver se é divisível, né? Ó, 8 para chegar no 9 é 1, né? 8 vezes 1, 8 para chegar no 9, 1. Abaixo 6. Quem que eu multiplico por 8 que dá 16? O 2, que vai dar 0. 2 vezes 8, 16. Para 16 nada. Veja, deu um número inteiro. Em alguns casos não acontece isso. Em alguns casos dá resto, aqui sobra resto. Aí vai dar número com vírgula. Aí vai depender da exigência do professor ou do exercício, tá? Então, eu tenho aqui como menos 2, ó, o vértice da parábola, no que representa o x, deu menos 2. E aqui, ó, fazendo a regra adicional, vai virar positivo. Positivo quem? O 12. Pronto. O vértice da parábola, no caso dessa função, é menos 2 e 12. Pessoal, para que você possa estar por dentro de tudo a respeito da matemática básica, é importante que você se torne um inscrito,
para que você possa acompanhar todas as aulas que estão aqui no nosso canal e das que virão futuramente. Então, se inscreva no canal, participe de nossos cursos, nossas aulas, para que isso tudo possa ajudar você nas suas tarefas escolares. Compartilhe com os seus amigos, colegas, o nosso canal, tá bom? E quando você se inscrever, acione o sininho, clica no sininho e selecione todas para que sempre quando tiver aqui uma aula nova no YouTube, você venha ser notificado. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar conosco e aguardo você para a próxima aula.